Você já percebeu como as pessoas andam se perguntando o que vale mais a pena? Se é consórcio ou financiamento? Pois é, essa dúvida está na cabeça de muita gente. E olha aí, não é para menos. Os juros no Brasil estão altíssimos. Essa semana bateu na casa dos 15% a taxa Selic. E isso fez muita gente olhar para o consórcio como uma possível solução. Mas qual vale mais a pena? Então, para a gente entender isso tudo, nós vamos fazer algumas contas aqui e vamos ver o que é melhor para cada um. Mas antes, deixa um like e se inscreve aqui no canal. Beleza? Vamos começar essa conta. Eu vou usar aqui como exemplo um carro bem conhecido dos brasileiros, um Onix Plus, que hoje no site está por 108 mil para arredondar, mas vamos levar em conta que seja 110 mil reais. E vamos simular tanto o financiamento quanto um consórcio. E para ficar um cálculo mais preciso, vamos considerar um prazo de 60 meses para ambos, para o financiamento e para o consórcio. No financiamento, vamos aplicar uma taxa média de 1,8 ao mês. Lembrando, tá, gente, que essa taxa é uma média. Os juros podem ser mais altos do que isso ou menores, depende de muitos fatores. Por exemplo, pode depender de cada banco pode utilizar uma taxa diferente. Também vai depender do número de prestações. Quanto mais prestações, mais caro é o juro, quanto menos prestações, menos caro. E também vai depender do crédito de cada um, né? Tem chiru aí que não paga ninguém, então, obviamente, esse tipo de pessoa vai ter um juro mais alto, enquanto que pessoas que têm um score bom, elas conseguem taxas de juro melhores. Por isso nós vamos considerar aqui 1,8. Mas é importante que sempre que você for fazer um cálculo numa financiadora, num banco, você confira qual é a taxa de juro de cada situação. E no consórcio há uma taxa de administração de 15%, que é uma média bem comum no mercado, tá? Mas fique esperto, tá? Tem consórcio que cobra mais e tem consórcio que cobra menos. Muito bem, vamos ver como é que fica o financiamento? Então vamos lá, no financiamento nós vamos calcular pelo sistema Price, que fica uma prestação fixa até o final do financiamento. E o que acontece? Você financia o carro e sai com o carro na hora. E aí assume as parcelas fixas até o final do financiamento. 60 meses, certo? Essa brincadeira, aproximadamente, financiando o Onix ali, tomando por base 110 mil, vai dar uma parcela de aproximadamente 3.013 por mês durante 60 meses. Só que a coisa piora um pouco do que isso. Por quê? Porque eu não calculei aqui o IOF, aqui nesse financiamento. E não é só isso, tá? As empresas enfiam um monte de porcaria para pagar junto, para você ficar esperto. Eles costumam cobrar uma taxa de cadastro, que eu acho um absurdo. Também existe uma taxinha de administração, pode embutir seguros. Geralmente os seguros você pode optar por ele ou não, né? Tem o tal do TAC e por aí vai. Ou seja, se a taxa é 1,8, pode ter certeza que lá no fim das contas vai lá para os 2%. E a prestação, embutindo essas coisas, vai subir facilmente para 3.400. Mas vamos no básico, né? Para não complicar a nossa conta. Então, no final dos 5 anos ou 60 meses, você terá desembolsado para pagar esse carro de 110 mil, cerca de 181 mil, ou seja, 71 mil a mais do que o valor original do carro. Mas será que tem algo de bom no financiamento? Tem, né? Sempre tem alguma vantagem. Uma delas é que no financiamento as parcelas de fato são fixas. Você vai pagar aquele valor de 3.400 até o final, até a 60ª parcela. Você vai pagar a mesma parcela até o fim do financiamento. Outra vantagem é que você escolhe o carro e sai com ele no primeiro dia. Feliz da vida. Outra vantagem do financiamento é que você pode dar entrada e até outro veículo na negociação. Isso facilita um pouco as coisas. Apesar de que se a FIP do teu carro é tipo 50 mil, vão ter a cara de pau de te oferecer 30 mil por ele, né? Mas mesmo assim, é uma opção que você tem na negociação. Ah, outra coisa, né? É provável que também, se você deu o seu carro, exista mais uma taxa, né? Que é a taxa de avaliação do seu carro usado. Não tem escapatória, né? O pessoal sabe cobrar, né? De graça, nada. Então,
fica esperto com todos esses detalhezinhos na hora de fazer um financiamento. Agora, qual é a desvantagem do financiamento? Bom, a desvantagem é a depreciação do carro, né? Porque você vai ficar 5 anos pagando num cálculo feito em cima de um carro zero. E durante esses 5 anos o teu carro vai depreciar. Tá? Em média, um carro de 5 anos, né, popular como o Onix, ele vai desvalorizar entre 30% e 40%, ou seja, lá no final dos 5 anos o teu carro vai estar valendo R$70 mil. Mas a prestação é o cálculo que foi feito em cima de um carro 0 km de valor 110 mil. Outra desvantagem muito clara é a grande soma em dinheiro pago em juros, que como nós vimos é de R$71 mil. Hoje, com esse valor, você compra mais um bom carro, né? Dá para citar, por exemplo, o próprio Onix, né? Você compra hoje um Onix 2020 com esse valor. Ou seja, se você tem o dinheiro à vista, 110 mais 71, ou seja, 181, você compra 2 carros zero. Aliás, tu compra um carro zero, né? Você compra um Onix zero e um Onix com 5 anos de uso. Agora, o que temos de diferença na questão do consórcio? Como que ele funciona? Bom, ele é bem diferente do financiamento. Ele não tem juros, mas tem a taxa de administração, que como nós falamos, nós vamos considerar aqui 15%, tá? Que é assim de praxe a maioria dos consórcios. As parcelas são mais acessíveis no início, porque elas vão começar em torno de 2.108. Qual que é a conta? Você pega os 110 mil e aumenta 15% esse total e divide por 60. Vai dar 60 vezes de 2.108, que vai ser 126.480. Então, de cara, você gasta 54 mil a menos que no financiamento. Mas calma aí que nem tudo são flores. No consórcio, as parcelas não são fixas. Durante os 5 anos, elas vão subir sempre que o valor do carro subir também. Toma por base sempre o valor do carro 0 km. Aliás, cada vez que o valor do carro sobe, a parcela sobe exatamente na mesma proporção. Então, dependendo da situação, até o fim do consórcio, você poderá estar pagando um valor bem alto também, né, tal como no financiamento. Mas, para não ficar assim muito vago, vamos analisar 3 cenários diferentes no caso do consórcio. Vamos analisar um consórcio que o carro é contemplado já de cara, um que o consórcio contempla na metade do tempo, ou seja, com 30 meses, e outro só lá no final do plano. Bom, quando ele é contemplado no primeiro mês, né, que parece um sonho, né? Porque todo mundo, quando entra no consórcio, imagina que não vai ser o primeiro, mas vamos supor que aconteça. A pessoa fica feliz da vida, sai com o carro 0 km da concessionária, pagando R$ 2.108 por mês. Daí, aquele teu amigo que pegou no financiamento, está com o carro exatamente igual ao teu, só que ele está pagando R$ 3.400, enquanto você está pagando R$ 2.108. Grande vantagem, né? O mesmo carro. E você daí fica de pé na patrola se achando o cara mais esperto da praça. Mas pode passar alguns meses, o seu consórcio sobe para 2.200. O do seu amigo não vai subir, vai ficar aquela parcela fixa. Isso vai acontecendo até o fim dos 60 meses. Subiu o preço do carro, sobe a prestação do consórcio. É lógico, né? É difícil que chegue até os 3.400, mas pode chegar sim, vai depender do mercado. E o problema também é ser contemplado no primeiro mês. Isso é muito difícil. Eu, sinceramente, nunca vi isso acontecer. Aliás, todas as vezes que eu fiz consórcio, foi assim, lá no final, né? Lá no final do consórcio que eu fui contemplado. Ou senão, eu tive que dar lance para conseguir retirar o carro antes do tempo. Mas você tem a possibilidade de dar lance, tá? É um leilão. Um monte de gente vai dar lance. O maior lance vence. Então, sai um por sorteio, sai um por lance. Mas olha, tem os bocó que eu não sei por que vai lá e faz consórcio, né? Porque aí ele faz o consórcio, paga 15% de taxa e aí dá um lance que quase quita o consórcio. Aí eu fico pensando, o que esse cara tem na cabeça? O que você acha que ele tem na cabeça? E aí, quem dá um lance assim mais equilibrado vai ficando para trás, nunca consegue retirar o carro. Mas considerando que você tenha muita sorte e sai de fato contemplado no primeiro mês, o teu carro é pura alegria, né?
Mas você não pode esquecer de um detalhe bem importante. Enquanto você está com um carro que vai desvalorizar provavelmente, lá no final dos 5 anos ele vai estar valendo 70, 75 mil. E aí você vai estar pagando um carro 0 km, mas vai ter um carro de 5 anos de idade. Você continua pagando as parcelas baseado sempre no valor do carro zero no momento, que pode estar custando lá no final, né, 130, 140, 150 mil ou até mais. Mas, mesmo assim, é mais barato do que financiar. Sim, mas você também sofre com esse ajuste anual do valor nas parcelas e fica amargurando a pé até o seu carro sair. Enquanto seu amigo, aquele que já foi lá e financiou, está desfilando com o carro já há meses, né? Já está usufruindo do bem enquanto você ainda está lá aguardando. Mas vamos ao segundo cenário. Suponhamos que o carro seja contemplado lá no meio do plano, né? Quando você pagou a 30ª prestação. Aí você paga uma média de 30 parcelas sem o carro, ou seja, são 2 anos e meio aguardando o carro, né? Você fica pagando todo mês e nada de carro. E aí você é contemplado na metade. Aí você compra o carro e segue pagando o restante até o final do plano, até contribuir com 60 meses. Nessa situação, você passou metade do tempo sem carro e as parcelas também vão sendo atualizadas, conforme o preço do carro zero. Mas aqui tem uma vantagem, é que lá no fim dos 60 meses, você estará pagando um carro zero, mas o teu carro praticamente é zero, né? É um seminovo ou com menos desvalorização comparado com aquele que pegou no primeiro mês. Agora vamos ao terceiro cenário, contemplado somente lá no final. Esse é o cenário para quem tem paciência e muita disciplina. Para aquele que pensa realmente em fazer um investimento. Você passa os 60 meses pagando sem o carro e no final recebe um carro zero, atualizado no preço da época, que provavelmente será 130, 140 ou 150 mil, depende, né? O quanto esse carro vai aumentar durante esses 5 anos. Só que ele vai estar quitado. Você sai com o carro zerinho quitado. Aí você imagina 3 situações agora de 3 amigos que resolvem fazer o consórcio juntos do mesmo carro, no mesmo plano. Um pega bem no começo, outro pega no meio e outro pega lá no final. E esse último aqui vai usar o carro só lá depois dos 60 meses. Só que esse aqui colheu os frutos dele já, né? Tá usando o carro faz 60 meses, 5 anos usando o carro. Só que quando esse tirar o carro dele, ele vai tirar um carro 0 km, 5 anos mais novo que esse. E esse aqui vai ficar no meio termo, né? Qual que você prefere? Você prefere ser o que pega o carro lá no início, depois de 5 anos ainda está pagando e tem um carro com 5 anos de uso? Você prefere pegar o carro na metade e mais ou menos dar uma equilibrada nisso? Ou você prefere pegar o carro no final do plano e ter um carro 0 km quitado? Diz aí o que você prefere. É uma decisão difícil, né? Vai muito da necessidade. Mas vamos a um ponto positivo sobre esse último plano, né? De retirar somente no final dos 5 anos. É que você não sofre absolutamente nada com a depreciação do carro, porque você vai receber o carro 0 km e ele vai estar quitado. Só que lógico, né? Passou todos os 5 anos sem o carro. Resumo deste comparativo. Então nós fizemos uma tabela aqui para ver uma comparação entre cada situação, né, o financiamento frente a essas 3 opções, esses 3 cenários do consórcio, e vamos ver como é que fica. Vamos lá para a tabela? Bom, gente, eu tenho aqui um resumo comparativo na ponta do lápis. Situação: financiamento, consórcio do início, consórcio meio, consórcio fim. Então, financiamento, situação do financiamento. Parcela inicial, 3.400, tá? Pode ser um pouco menos, vai depender das taxas. O total aproximado de investimento será de 181 mil. Tem o carro na hora. Ponto positivo, parcela fixa e sofre depreciação, né? Sim, lá no final o carro vai estar valendo entre 70, 77 mil reais. Consórcio, quando você tira o carro no início, você vai pagar uma parcela de 2.108 e você pagará então um total aproximado, né? Total de 130 mil, se considerar, né, esse valor fixo, né? Tem o carro na hora? Sim, tem o carro na hora, mas a desvantagem é que a parcela não é fixa, ela vai corrigindo de acordo com o valor do carro. Sofre depreciação, também é um fator negativo.
e aí a pessoa paga o valor de zero até o fim, enquanto que o carro vai desvalorizando e não é zero, né? A situação de consórcio onde você retira no meio do período vai ser a mesma prestação, 2.108, né? Mas ela aí pode ter variação, porque lá depois de 2 anos e meio, provavelmente a parcela subiu. Então nós colocamos aqui que pode chegar até uns 2.500, beleza, né? Mas quando que retira o carro? Na hora não, só 2 anos e meio depois. Parcela fixa? Não. Sofre depreciação? Sim. E aí a pessoa vai com certeza ter uma perda aqui, né? Pois ela vai estar pagando um carro zero, no entanto o carro dela vai estar com 2 anos e meio de uso, ou seja, vai ter uma depreciação aí de 20% com certeza. E o consórcio? Lá no final, a pessoa investe entre 2.108 do início do plano até uns 2.500 até lá no final do plano. Talvez o carro vai estar girando entre 130 e 140 mil. Retira o carro só 5 anos depois. Não tem parcela fixa, mas por outro lado, a depreciação não vai ter peso nenhum aqui. Ele vai tirar um carro zero e o carro vai estar quitado. Ou seja, ele pagou um carro zero, retirou um carro zero. Só que daí, meu amigo, tem essa questão aí da paciência e um excelente planejamento que tem que ter, né? Porque ficar 5 anos, né, esperando, tem que considerar realmente como investimento, senão a pessoa não faz. Inclusive, tem pessoas que fazem consórcio para investimento, tá? Sem a intenção de pegar o carro, né? Eles ficam pagando, quando contemplam eles vendem com ágio e esse ágio costuma ser bom, tá? Óbvio que depende da situação, do momento, do mercado, mas no momento atual tem gente ganhando muito dinheiro com isso. Então vale a pena às vezes conversar com alguém que vende consórcio sobre isso. Conclusão então, gente. Bom, o financiamento tem a vantagem de ser simples, prático e imediato, mas é caro. Aliás, é muito caro. O consórcio, por outro lado, oferece uma opção de parcelas menores, sem juros, mas cobra numa forma de incerteza, de variação de preço e depende do tempo ali que você retira o carro. Você pode ter mais ou menos prejuízo ao longo do tempo. E se você for contemplado no início, tem o bônus de usar o carro desde o início, mas o ônus, né, de pagar parcelas que acompanham o valor do carro zero, enquanto o teu não é mais zero, porque ele vai estar depreciando durante todo esse período. Por isso, gente, a conclusão é que não existe o certo ou errado, mas sim o que faz mais sentido para cada pessoa, para cada realidade. Se você tem urgência em ter um carro, talvez o financiamento seja a única saída. Agora, se você não tem urgência nesse carro, se você tiver paciência e for organizado, o consórcio sim faz mais sentido e com certeza é mais inteligente. E o mais importante, né? Nenhuma dessas opções é milagrosa. Então por isso que fazer conta, se planejar e entender bem o jogo do financiamento e do consórcio faz toda a diferença. Beleza? Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe um like, se inscreve aqui no canal e compartilhe com os teus amigos. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.